Jesus. Paz do Senhor a todos. Eu posso garantir para vocês que nós estamos, assim, sem exagero e literalmente debaixo de uma nuvem. Você pode perguntar a qualquer um dos irmãos que estão aqui. Pode filmar um pouquinho e mostrar os que estão lá atrás. Mostra aqui os dois aqui. Pode mostrar lá, não tem problema. Pode tirar o foco daqui, para você ver que nós estamos com a igreja está vazia, tá montada, as cadeiras estão no lugar, tudo bonitinho. Está lá o Léo, o irmão Julian, e sentados aqui está a Zandra, o Eliezer, que acabou de descer. Na câmera está o irmão Tony, e qualquer um deles pode testemunhar para vocês que nós estamos debaixo de uma nuvem. Estamos debaixo de uma nuvem. E eu vou passar um vídeo para vocês agora, que eu quero que vocês vejam como que Deus cuida de nós, como que Deus é maravilhoso e cuida de nós. Eu deixei uma palavra profética aqui no domingo passado, e dias depois me mandaram um vídeo de algo que um pastor muito conhecido no Brasil, que já partiu para o Senhor, pastor Cezino Bernardino, presidente de uma das obras missionárias mais impressionantes do Brasil, chamado Gideões Missionários da Última Hora. Deus deu uma palavra para ele em 2016, 4 anos atrás. Vou passar o vídeo agora. Eu juntei as duas palavras, eu quero que você ouça com cuidado o que eu disse aqui domingo passado e o que o pastor Cezino Bernardino disse há 4 anos atrás. Deus deu para ele. Pode soltar o vídeo. Eu estou lançando aqui agora, porque me veio agora do Espírito que todas as famílias devem ungir suas casas. Todas as famílias. Se o marido, o sacerdote, for cristão, ele unja a casa, portas e janelas. Todas as portas e todas as janelas. Se o esposo não for convertido, unja a esposa mesmo. Mas ainda a partir desta noite, pegue um pouco de azeite, coloque numa vasilha, consagre ao Senhor e unja a sua casa. Unja a sua casa. A sua casa será um refúgio seguro. A sua casa será um local de amparo. A tua casa será como a casa dos hebreus, que tinham sangue nos umbrais das portas. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Mal nenhum entrará na tua casa. Vocês se lembram que Deus nos falou em 2018 para ampliar o lugar da nossa tenda? Deus está ungindo a tua tenda, a tua casa. Unja a tua casa. Faça o que o profeta está dizendo nesta noite, e vocês experimentarão coisas grandiosas para a glória do nome do Senhor. No capítulo 12 de Êxodo, do versículo 1 até o versículo de número 13, nós lemos essa história. Eu não vou reler essa história. Só diz assim: tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. E mais assim: e vendo o sangue, passarei por cima de vós. O versículo 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Hein? O que é que Deus falou para nós esta noite? Que os irmãos hoje
após chegar em casa, escute bem, irmão, parece ser simples e coisa de gente que não tem juízo, diz qualquer bobagem. Aqui foi uma ordem: mata o cordeiro, pega o sangue, passa nos umbrais das portas, porque à meia-noite o anjo da morte vai passar. E vendo eu sangue, passarei por cima, não entro na casa que tiver sangue. Entenderam? E Deus deu um recado outro que está para acontecer numa noite desta, tomara que não seja essa noite, aqui no Brasil, uma tragédia tão grande que quem estiver na rua será alcançado pela tragédia. E Deus recomendou a mim, eu estou falando para o mundo ouvir. Ao chegar em casa com a sua família, antes de vocês irem para seus quartos, a recomendação do Senhor: proteja a sua casa. Vai na porta de entrada de cada porta e você unja a sua porta. Vai no seu quarto, unja seu quarto. Cada departamento da sua casa, faça uma oração. Estenda sua mão e proteja. Entendeu? E Deus proibiu: não saiam da casa, é dentro da casa, porque se você sair, vocês poderão se encontrar com o anjo da morte. Vocês poderão se encontrar com o anjo da morte. E a Bíblia diz que à meia-noite o anjo da morte passou. Quem estava dentro de casa e tinha abençoado as vergas da porta, protegido, e não estava do lado de fora, vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Passou adiante. Mas para aqueles egípcios que não tinha sangue na verga, o que aconteceu? Clamor, lamentação, choro, porque o anjo da morte entrou e não poupou nem a casa do rei. Entendeu? Então não se tenha como não fui avisado. Ao chegar em casa, antes de você dormir, você proteja seu lar. Depois de você entrar para dentro da sua casa, se você precisar ir para o trabalho, mas você ora a Deus, diz: Deus, me guarda na trajetória, porque eu sou obrigado a ir. Então você vai orando ao Senhor, se entrega a sua vida e sai. Entendeu? E vai para o seu trabalho. Se não precisar, não saia para lugar nenhum. Fica dentro da sua casa, porque você poderá amanhã você ouvir as notícias do que está acontecendo fora da sua casa. Bom, eu acho que mais claro do que isso, eu acho impossível, né? Impossível. Deus usou esse homem de uma forma tremenda para transmitir esta mensagem. Nessa época, 2016, ele não sabia que levaria 4 anos para se cumprir, mas que, de uma forma impressionante, ele descreveu da forma mais precisa possível o que está acontecendo neste momento. Quero mostrar com isso que nós estamos sendo cuidados por Deus. Essa é a parte maravilhosa. Por isso que Jesus falou, lembra na oração sacerdotal de Jesus, do capítulo 17 de João? Ele disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo que a igreja está aí misturada no meio do povo, mas Deus sabe fazer separação entre os seus e os que não são seus. Portanto, se você está me ouvindo nesta noite, você não tem um pacto com Jesus, você não tem um pacto com Deus, eu vou te falar com autoridade: chega de brincadeira, não é hora de brincar. Acerte a sua vida com Deus, faça um pacto com Deus, porque você estará na lista daqueles que o Senhor guarda e que o Senhor protege para a glória do seu santo nome. Eu acabei de receber aqui uma mensagem no meu WhatsApp de uma irmã, e essa irmã está recente na igreja. Os que estão há mais tempo vão lembrar de uma visão que eu tive há pouco tempo atrás, na igreja, com os anjos perfilados, com trombetas na boca, esperando o nível de adoração chegar
num ponto ideal para tocar suas trombetas. Essa irmã teve uma visão hoje, enquanto nós adorávamos. Ela não estava na igreja na época que eu tive essa visão. E olha o que o Senhor mostrou para ela. Pastor Jefferson, a paz do Senhor, tive uma visão no momento que estávamos cantando o louvor. Queremos o teu nome engrandecer. Via que entrava um exército de anjos na igreja. Envolvia o templo todo. E também anjos estavam dentro da casa de todos os servos. Eram muitos anjos. E eles ficavam aguardando um momento ou alguma coisa. Lembram da visão que nós tivemos há 2 meses atrás? 3 meses atrás, coisa assim? E estavam na mesma comunhão conosco e muita reverência. Gente, não há realmente o que temer, não há por que se apavorar. Deus está no controle de todas as coisas. E agora nós vamos à palavra de Deus. Eu quero ler com vocês no livro de Efésios, capítulo 3. Esse é o texto que nós usamos durante o jejum de Daniel. E hoje o Senhor voltou a falar comigo muito fortemente nesse texto. E eu quero deixar aqui dentro de 10, 15, 20 minutos, que seja uma palavra de Deus. Porque nós não queremos passar de umas 7h30, 7h40 no máximo. Diz assim a palavra de Deus em Efésios capítulo 3, versículo 1 em diante. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder, a mim, o mínimo de todos os santos. Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que foi em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Pai, aplica a tua palavra nos nossos corações nesta noite. Fala conosco poderosamente em nome de Jesus. Bom, eu quero começar esse texto de trás para frente. Paulo encerra no versículo 13 dizendo: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Paulo falava das suas tribulações na época. Ele sofreu muitas perseguições. Nessa época ele estava pagando um preço muito alto, porque estava preso. E por amor ao Evangelho, por pregar a palavra de Deus, e há pessoas que se escandalizam com tribulações. No caso de Paulo, eram suas tribulações pessoais. No nosso caso aqui hoje, são as tribulações de todos nós. Nós temos as nossas tribulações individuais, eu tenho as minhas, irmão Eliezer tem a dele, irmão Tony tem a dele, o Julian tem as dele, o irmão Léo tem as dele, a Zandra tem as dela, mas todos nós estamos vivendo tribulações também semelhantes, estamos compartilhando de uma mesma tribulação, passando por um mesmo tipo de problema, não só localmente, mas mundialmente falando. O mundo está sendo assolado, está sendo atacado por uma enfermidade, por uma doença, por um vírus, um inimigo invisível. E é tão interessante quando o pastor Cezino, em 2016, parece que foi a última mensagem profética que ele entregou antes de morrer em julho. Aquela palavra foi em março, ele morreu em julho. Ele fala sobre o anjo da morte, que é uma coisa curiosa, que quando a Bíblia fala, o anjo da morte vai passar, a gente só imagina que seja um anjo com a espada na mão matando as pessoas. Não, mas Deus pode usar os micróbios também. Deus pode usar também os vírus, as bactérias.
Em outras palavras, o que está acontecendo hoje ao redor da Terra é muito mais do que apenas o ataque de um vírus. É a mão de Deus mostrando ao planeta Terra quem é que está no controle. Quem é que tem o domínio das coisas. Quando ele quer puxar o plugue, meu amigo, ele puxa o plugue. Quando ele quer abrir as comportas para que as águas invadam, ele abre. Ele faz o que lhe apraz, o que ele bem quer, o que dá vontade. Porque todo o poder está nas suas mãos e com o nosso Deus não se brinca. Não dá para brincar com Deus. Não dá para fazer de conta que estamos servindo a Deus. E todos os governos por aí afora que têm brincado com o Senhor, que têm promovido aborto, promovido tanta obscenidade, tanta coisa ruim, tanta coisa que tem literalmente destruído a santidade da família, a santidade das crianças. Deus está mostrando agora mundialmente que Ele tem o controle do planeta Terra, e quando Ele decide fazer algo, não tem ninguém que possa parar. É que Ele é misericordioso, Ele sempre exerce juízo com misericórdia, porque Ele sabe que Ele tem o seu povo, Ele tem a igreja também, e Ele trata a igreja de forma diferenciada. A igreja e a nação de Israel são tratados de forma diferenciada, porque são o seu povo. Mas Paulo fala isso de uma forma interessante: não desfaleçais por causa das tribulações. E aí eu volto a dizer, a igreja de hoje é uma igreja despreparada para a tribulação. É uma igreja despreparada para sofrer. É a igreja do mimimi. É a igreja do não me toques. É a igreja do não fala grosso comigo. É a igreja que fica em busca de mensagens do sinta-se bem. É a igreja do coaching. É a era do coaching. Mas chega numa hora dessa, você vê que a única coisa que te sustenta, a única coisa que te mantém de pé é a palavra de Deus. A palavra viva de Deus que vem sobre a sua vida, sobre o seu coração, é o que te mantém firme, é o que te mantém de pé. Portanto, conhecer as Escrituras faz uma grande diferença. Eu vou dizer para vocês, muitas igrejas por aí sofrendo duramente, igrejas que vivem, sabe, de oba-oba, de festa, de campanha, disso e daquilo, não que seja proibido essas coisas, mas que só vive dessas coisas. Chega numa hora dessa, não sabe o que fazer para alimentar suas ovelhas, para cuidar das ovelhas, para proteger o povo. E as igrejas que têm priorizado o ensino da palavra, a pregação da palavra, que têm insistido nisso, o que acontece? Tanto faz vocês estarem sentados aqui nessas cadeiras ou estarem sentados aí nas poltronas de suas casas. Vocês estão conectados pela mesma força e pelo mesmo poder, que é a palavra de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Portanto, Deus está reensinando a igreja que tribulações não existem para matar. Tribulações existem para fortalecer a nossa fé, para nos ensinar como servir a Deus. Inclusive no verso 12, logo acima do 13, logicamente, está o único versículo da Bíblia. Escute o que eu vou dizer. Efésios capítulo 3, versículo 12, é o único versículo na Bíblia onde as palavras ousadia e fé estão presentes no mesmo versículo. Ousadia e fé, olha o que Paulo diz: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Você sabe o que Deus está fazendo? Deus está engrossando o couro da igreja. Deus está aproveitando essa situação, essa cena. Eu até brinquei com um pastor muito querido, muito amigo meu, o pastor Wellington, que inclusive a igreja conhece, muito amigo, a gente se comunica constantemente por telefone, WhatsApp, e hoje ele mandou para mim o vídeo de um outro pastor, amigo nosso, que não tem relação nenhuma com tecnologia, com rede social, com nada, mas aí mandou um vídeo desse pastor, que foi lá, comprou um equipamento, um fonezinho de ouvido, não sei o que lá, e está gravando o vídeo para poder abençoar os seus seguidores, as pessoas que estão conectadas a ele. E aí eu ainda brinquei e falei, meu amigo, quando a coisa aperta, todo mundo se vira. Todo mundo se vira. O que Deus está fazendo, gente? Deus está engrossando o couro da igreja. Deus está mostrando para a igreja que ela é muito mais indestrutível do que ela pensa. Você acha mesmo que Deus vai deixar uma doença, um vírus parar a igreja?
Não é que o diabo não esteja tentando. O diabo tenta sim. Ele usa essas coisas para tentar enfraquecer a fé das pessoas. Como se Deus tivesse esquecido delas, como se Deus já não se lembrasse mais, e etc. e tal. As pessoas se apavoram. Tem gente que entra num pânico tão grande, um desespero tão grande, que chega a ser impressionante. Não, a igreja vai muito bem, obrigado, ao redor da terra. Igrejas aí com milhares de pessoas. A gente tem acompanhado aí as ações do TD Jakes, eu e minha esposa, uma igreja com, sei lá, com 30 e tantos mil membros, e ele a semana inteira em atividade, gravando vídeo, pregando mensagem, dando estudo bíblico e fazendo as coisas normalmente, como se o templo tivesse lotado. Um templo para 5 mil pessoas, ele tem lá, acho que 4 ou 5 cultos por domingo, porque tem umas 30 mil pessoas. E tudo caminhando muito bem, e as pessoas dizimando, ofertando, e assistindo os cultos, e participando de escola dominical, tudo normal, porque a igreja nasceu assim. A igreja nasceu com esse DNA. A igreja tem uma estrutura elástica divina, que é impossível pará-la. E aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês, no verso 10. Verso 10, Paulo diz assim: para que agora, pela igreja, escute isto, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. O que o diabo faz? Ele usa dos seus recursos para tentar, de alguma forma, impedir que a igreja avance. Quando o diabo entende o que está acontecendo, o diabo fica estudando a igreja, o diabo fica estudando eu e você. Aí ele fala: já entendi o que está acontecendo, eu vou armar isso e aquilo para poder parar a obra de Deus. Quando ele pensa que ele conseguiu, o que acontece? Deus já está funcionando de uma forma diferente, Deus já está se movendo em outra direção. Olha só que coisa curiosa, está no livro de Atos, capítulo 11, versículo 19 em diante. Atos 11, 19. Diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Verso 21, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Escuta bem, lembra do que Paulo disse, né? Que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades. Escute bem, igreja, New Time Church, que está conectado agora nesse canal, irmãos do Brasil, irmãos de outros lugares, outros países que nos assistem e nos acompanham pelas redes sociais, escute bem o que eu vou dizer. Não é hora da igreja ficar apavorada, assustada, com medo ou acovardada. Prudência sim, covardia não. A igreja tem uma palavra poderosa, a igreja tem uma mensagem poderosa. Uma mensagem poderosa. E quando a igreja faz uso desse instrumento, a sociedade se sente segura. E quer saber de uma coisa? Até aqueles que não gostam de nós, que estão por aí afora e que em dias normais estão tirando onda da gente, menosprezando a igreja, criticando, até esses, numa hora dessas, eles param para nos ouvir. Porque a igreja é o único organismo que tem uma palavra sólida numa hora dessa. Então um momento como esse não é de se desesperar, se apavorar, começar a falar bobagem, reclamar de Deus, agir como se Deus tivesse esquecido de nós. Não, o Senhor está conosco. É ousadia e fé, ou uma fé ousada no versículo 12. E no versículo 10 ele diz o quê? Deus não tem outro instrumento para mostrar a multiforme sabedoria dele. É a igreja mesmo.
Você que está em casa aí agora me assistindo, você pode colocar a mão, bate no seu peito assim e diga: eu sou o instrumento da multiforme sabedoria de Deus. Diz aí na sua casa aí agora: eu sou o instrumento da multiforme sabedoria de Deus. É a igreja, gente. É a igreja. Aí tem gente que fica esperando: não, vou esperar, a Organização Mundial da Saúde vai dar uma solução, o governo vai dar uma solução. Vai nada. Quem vai dar a solução é a igreja. Sabe como? Com isso aqui, ó. Aqui, ó. Ó, a solução da igreja aqui, ó. Tá vendo aqui? É aqui que está a solução da igreja. Não é a Organização Mundial. A única coisa que a Organização Mundial da Saúde pode fazer é monitorar. Monitorar. Entrou até alguém aqui agora, ó. O que está acontecendo aí? Entrou alguma coisa aí? Não? Ok. Então entrou, ok. Está resolvendo ali agora. Então escute bem. Vamos continuar aqui. O que a Organização Mundial da Saúde pode fazer é monitorar o que está acontecendo. Não pode resolver o problema. Esse vírus vai até onde ele quiser, até onde Deus quiser. Tá certo? Agora a igreja pode influenciar? Pode, olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui está o poder da igreja. Quando você dobra os seus joelhos e clama e age como filho de Deus. Ouça o que Paulo está dizendo: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Não é pelo governo, pela Organização Mundial da Saúde, não é pelo presidente Donald Trump, não é pelo presidente da França, da Inglaterra, da Alemanha, não é pelo Bolsonaro, é pela igreja. É pela igreja. Portanto, a igreja tem que se levantar, gente, e começar a clamar e dizer: Senhor, eu digo a esse vírus, basta. Eu digo a esta doença, basta. Eu protejo a minha nação, eu protejo os governantes do meu país. Começar a agir como tal. Você está entendendo agora o que eu estou dizendo? Quando eu digo que Deus está usando essa situação para reensinar a igreja a ser igreja? Porque se você prestar atenção, hoje a igreja está cheia de coitadinhos. Ah, mas porque coitadinho de mim, que não sei o que, meu Deus, o vírus vai entrar na minha casa. Gente apavorada. Nós somos seres humanos, temos que ter cuidado, sim, não estou falando disso. Mas uma coisa é ter cuidado, outra coisa é esquecer a minha identidade. É agir como se eu não soubesse que há poder nas minhas palavras. E Paulo diz claramente, ele diz no verso 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros. Os gentios são co-herdeiros, e de um mesmo corpo, participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. O que Deus fez, gente? Na sua sabedoria, Ele pegou os gentios que não são judeus, tá? Para depois as pessoas não dizerem por aí que a igreja é a casa do norte de Israel. Ele pegou os gentios que não são judeus e inseriu dentro da promessa. Então, hoje nós temos direito à mesma promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis capítulo 3. Olha que coisa tremenda. Deus virou para Abraão e falou assim: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, o que acontece? O Senhor está agora usando essa herança espiritual na igreja para proteger as nações. O Senhor está protegendo o mundo através da igreja, porque assim como eu estou aqui agora, pastores estiveram pela manhã, pastores espalhados por esse país inteiro, pastores no Brasil, igrejas conectadas agora à noite em lugares diferentes, profetizando, proclamando uma palavra de Deus, uma palavra de governo, porque está sobre a igreja poder de governo. Por isso que no versículo 10 ele diz que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus será conhecida dos principais e potestades dos céus. As palavras principados e potestades, elas são usadas tanto para anjos como para demônios.
tanto para uma coisa como para... Aliás, usadas para anjos, demônios e homens, porque tem a ver com governo, tá? Então tem hora que os escritores usam esses termos para demônios, quando o assunto é esse, às vezes usam para anjos, ou às vezes usam para governantes humanos. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é que céus e terra, inferno, céus e terra, conhecerão a multiforme sabedoria de Deus pela igreja. Agora, se a igreja estiver... Nós já mostramos aqui o templo. Vou andar um pouquinho aqui, a câmera me acompanha. Nós acabamos de alugar esse local. É um prédio novo, cadeiras novas que não foram usadas ainda, carpete novo que inclusive ainda está sendo terminado de colocar. Deus nos deu esse lugar aqui, de uma forma maravilhosa. Igrejas pelo Brasil, na América, que construíram templos, que cresceram, que se expandiram. Quanto maior for a visão espiritual da igreja, de governo, de entender que nós estamos plantados na cidade, não apenas para sermos mais uma instituição na cidade. Do que adianta ter um carpete bonito? Que adianta ter cadeiras novas, caixas boas de primeira, se nós não tivermos impacto espiritual? É esse impacto espiritual que vai fazer a diferença. Não é o prédio, não são os móveis, é o impacto espiritual. Agora, o impacto espiritual virá de acordo com o alcance da visão. É o alcance da visão. Por que nós podemos aqui tranquilamente dar assistência à igreja inteira online? Temos equipamentos aqui de primeira, podemos transmitir o culto online, sem problema nenhum, com qualidade. Por quê? Por causa de visão. Nós investimos nisso há anos atrás. Há anos atrás. Tem grupos por aí, isso não é uma crítica, que estão correndo atrás agora, transmitindo pelo celular, se virando. E nós estamos preparados há anos, porque é uma questão de visão. Portanto, o nosso impacto será determinado pela nossa visão. Qual é o alcance da nossa visão? Até onde queremos chegar, ou acreditamos que podemos chegar. É aí que entra ousadia e fé, duas palavras poderosas no mesmo versículo. E eu não vou entrar especificamente aqui agora na questão da ousadia e fé, porque já são 7h28 e eu quero ser fiel à minha promessa. Mas volto nesse assunto depois, que eu quero falar um pouco com você sobre ousadia e fé. O que é fé e o que é ousadia? Fé é quando eu acredito que Deus pode. Escute. Fé é quando eu acredito que Deus pode. Ousadia é quando eu ajo em cima daquilo que eu acredito. Está lá Pedro dentro do barco. Aí Jesus fala: Pedro, pode vir. Senhor, se és tu mesmo, manda ir ter contigo. Ou seja, quando Pedro diz, se és tu mesmo, manda eu ter contigo, significa que Pedro acreditava, entra a fé, que Pedro acreditava que Jesus tinha poder suficiente para deixar ele pisar na água. Ele, Pedro. Isso é fé. Mesmo que Pedro nunca desse o passo para fora do barco, ninguém poderia negar que Pedro acreditava. Pedro cria que podia. Senão ele não falava: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ter contigo. Se ele disse isso é porque ele cria que Jesus podia fazer. Aí, meu filho, o outro passo é diferente. Jesus está lá longe, lá, e o mar revolto, e Jesus em pé lá na água. Aí Jesus fala: vem. Aí o outro passo é o que falta para muita gente: ousadia. Ousadia. Porque aí Pedro teve que se mover para além de crer, se mover para além da fé, e dar esse passo não é dado pela fé, esse passo é dado pela ousadia. É a ousadia que determina se você vai dar o passo ou não. A fé te diz que é possível,
e a ousadia te leva a dar o passo. Meu Deus. E eu quero nesta noite, eu quero orar com você. Eu não vou estender mais do que isso, por causa do horário mesmo. Eu quero orar com você. Eu queria pedir uma coisa especial hoje à noite. Eu não sei, às vezes um está assistindo no celular, o outro está no computador, um está no quarto, não sei onde. Eu queria que agora que as famílias se reunissem. As famílias se reunissem agora. Chama lá quem está na cozinha, chama todo mundo agora. Eu quero fazer uma oração. Eu quero orar por você, quero te abençoar. No final deste nosso culto poderoso online, eu quero te abençoar. Chama aí os parentes, chama o marido que está não sei aonde, chama todo mundo, reúne todo mundo. Porque agora eu vou declarar uma palavra divina sobre a sua vida em oração. E o Senhor te abençoará e te protegerá. O Senhor vai abrir para você portas que você não sabia que era possível. Alô? O Senhor vai abrir para você portas que você não imaginava que existiam. Ele vai mostrar para você que Ele é capaz de te sustentar, mesmo com um vírus circulando pela cidade. Porque Ele é Deus, Ele não é Jefferson, Ele não é Donald Trump, Ele não é Bolsonaro, Ele é Deus. Ele está acima de tudo e de todos. Todo mundo reunido aí, vamos orar ao Senhor. Pai, nesta noite, eu levanto as minhas mãos diante de Ti, Senhor, rendido aos Teus pés, ciente de que o Senhor tem nas mãos o cetro do governo. O Senhor tem nas mãos o poder para determinar o que será e como será. E a terra está passando por este momento. A terra tem sido sacudida pelas Tuas mãos, Senhor. Aliás, nem pelas Tuas mãos, talvez pela ponta do Seu dedo. Porque o Senhor é tão grande, tão poderoso, que se o Senhor resolver de fato sacudir a terra, estaríamos todos perdidos. Mas o Senhor está movendo a terra para mostrar que há um Deus assentado sobre o trono e que o governo está nas Tuas mãos. Eu abençoo agora esta casa. Senhor, olha para esta família reunida ali, Senhor. Olha ali, Senhor, aqueles assentados ali no sofá. Aqueles que estão, ó Deus, aglomerados na cozinha, no quarto, Senhor. Eu apresento a Ti agora e eu lanço sobre eles um espírito de ousadia. Um espírito de fé e de ousadia, tomando conta agora da Tua igreja. Em todos os lugares onde eles estão congregados e reunidos para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. E eu declaro sobre a sua vida agora, seja protegido, seja guardado, seja sustentado. Você que ungiu a casa como o Senhor mandou, você que não fez, faça rápido. Seja guardado e protegido, nenhuma praga chegará na sua tenda. O Senhor te protegerá. Fica de olho no calendário, do que significa o dia 9. E saiba que Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando da sua igreja, para a glória do Seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.